Olá, quem está falando é o ministro Fábio dos Santos e eu venho falar aqui mais uma vez sobre a história e biografia de David Brainerd. Ele nasceu em Connecticut, Estados Unidos, em 20 de abril de 1718. A morte se data em 1747. O motivo foi tuberculose. Ele era filho de um advogado com uma pregadora filha de pastor, conhecido como o Arauto dos Peles Vermelhas. Jovem e franzino, uma vez no meio da mata, avistando uma fumaça, parou e começou a orar dentro daquela mata, próximo aos silvícolas. A história vai dizer que alguns homens estavam o seguindo para matá-lo, acreditando que ele, como branco que era, iria dar bebida aos índios para depois tomar suas terras e seus bens. Mas aqueles homens ocultamente cercavam David Brainerd ao vê-lo orando, ao verem clamando veementemente que o Espírito Santo salvasse as almas daqueles índios. Aqueles homens foram embora. A história diz que ele perdeu seu pai aos 9 anos de idade e sua mãe aos 14. E também morreu muito novo. Fez nesses seus poucos anos de vida, morrendo com 29 anos, mais do que quem viveu até os 70 anos. Mesmo conhecendo a palavra, ele buscava sua salvação pelas obras. E em oração teve um encontro com Deus e uma visão que lhe mostrou o chão se abrindo e sua alma descendo ao inferno. E ele viu que quão grande pecador ele era, que a salvação dele só se daria realmente pela graça de Deus, pela misericórdia divina e não por suas obras. Um homem que ficou muito doente por causa de muitos estudos, pouco cuidado com a saúde física e muita dedicação em viagens, pegando serenos, ventos, climas frios e quentes, evangelizando a pessoas que muitos não tinham coragem de ir, que eram muitas vezes os índios. Teve que se afastar da escola e do seminário por causa da enfermidade e a certo ponto de sua vida ele teve que escolher pastorear em uma igreja ou ir aos perdidos. Ele mesmo diz em sua biografia que ele amava ambos, mas que o seu coração ardia muito mais pelos perdidos do que pelos salvos. Certa vez ficou agonizando cerca de 2 horas orando pela salvação das almas, a ponto de, em um clima frio, deixar seu corpo todo molhado de suor. Em New Haven, autoridades estavam esperando para prendê-lo. Desta feita, ele preferiu ir para as florestas, para o habitat dos índios. Na sua época, um dos maiores pregadores da atualidade disse com orgulho: foi David Brainerd que me ensinou a orar e jejuar. David Brainerd também disse que se faz muito mais em comunhão e oração com Deus do que pregando. Aqui vai um escrito do próprio David Brainerd. Continuo a sentir-me angustiado. À tarde preguei ao povo, mas fiquei mais desanimado acerca do trabalho do que antes. Receio que seja impossível alcançar as almas. Retirei-me e derramei a minha alma pedindo misericórdia, mas sem sentir alívio. Completo 25 anos de idade hoje. Dói-me a alma ao pensar que vivi tão pouco para a glória de Deus. Passei o dia na floresta sozinho, derramando a minha queixa perante o Senhor. Cerca das 9 horas saí para orar na mata. Depois do meio-dia percebi que os índios estavam se preparando para uma festa e uma dança. Em oração senti o poder de Deus e a minha alma extenuada como nunca antes na minha vida. Senti tanta agonia e insisti com tanta veemência que ao levantar-me só consegui andar com dificuldade. O suor corria-me pelo rosto e pelo corpo. Reconheci que os pobres índios se reuniam para adorar demônios e não a Deus. Foi esse o motivo de eu clamar ao Senhor que apressasse em frustrar a reunião idólatra. Assim passei a tarde orando incessantemente, pedindo o auxílio divino para que eu não confiasse em mim mesmo. O que experimentei enquanto orava foi maravilhoso. Parecia-me que não havia nada de importância em mim, a não ser a santidade de coração e vida. E o anelo
pela conversão dos pagãos a Deus. Desapareceram todos os cuidados, receios e anelos. Todos juntos pareciam-me de menor importância que o sopro do vento. Anelava que Deus adquirisse para si um nome entre os pagãos. E lhe fiz o meu apelo com a maior ousadia, insistindo em que ele reconhecesse que eu preferia a minha maior alegria. De fato, não me importava onde ou como morava, nem a fadiga que tinha de suportar, se pudesse ganhar almas para Cristo. Continuei assim toda a tarde e toda a noite, insistindo com os índios que abandonassem a dança. Em vez deles matarem-no, eles caíram prostrados, arrependidos, e aceitaram a Jesus como o seu Salvador. Certa vez ele discursou Isaías 53:10. Todavia o Senhor agradou o moê-lo. Diz que de 3 a 4 mil ouvintes caíram no chão, soluçando e chorando, com grande pranto, a ponto dele identificar e comparar com o pranto de Hadad-rimon, Zacarias 12:11. Muitos quilômetros andando a cavalo, falando do amor e da compaixão de Deus pelos perdidos, por aqueles povos indígenas. Muitos pediam misericórdia, clamavam, e a graça de Deus se manifestava poderosamente. David Brenner pregou a muitas tribos em meio às florestas. É difícil de poder compreender e compilar os seus feitos. Havia um homem que estava tão bêbado que quase não conseguia ficar em pé, e esse foi o intérprete do discurso de David Brenner aos índios, porque ele não sabia falar as línguas. Assim, magro, franzino, ele enfrentava chuva, sol, muitos quilômetros a cavalo, horas a fio em oração no meio do mato. Quando já estava com a saúde abalada, pensou em ir à Inglaterra, no qual ele futuramente se casaria com Jerusa Edwards, filha de Jonathan Edwards. Dentre a sua escolha de ir para lá rapidamente e pastorear uma igreja ou continuar pregando aos perdidos, mesmo sem saúde, ele decidiu entregar toda a sua vida com uma chama ardendo até o fim de amor pelas almas perdidas. E assim ele continuou pregando até que, não aguentando mais, ele viaja, chega à casa de Jonathan Edwards. Foi essa sua oração que confirmou a sua vida toda dedicada aos perdidos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra, envia-me aos selvagens do ermo, envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos, em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Assim ele combateu pelo reino e lutou pelos índios até o seu último dia de vida. Chegando à casa de Jonathan Edwards doente, no seu leito, ele viu um homem chegando com uma Bíblia e disse: ó querido livro, breve hei de vê-lo aberto. Os seus mistérios me serão revelados. Com desejo que o Criador vesse o fruto das suas mãos, disse: ó, vem Jesus, vem depressa, amém. Assim faleceu no Senhor. Pouco tempo depois, sua esposa também faleceu e foi enterrada ao lado do esposo e do pai Jonathan Edwards. Ele cumpriu o que ele queria, que ele fosse uma chama que ardesse até o último dia da sua vida, pregando o Evangelho aos perdidos. Jonathan Edwards e John Wesley escreveram sua biografia, ao qual influenciou homens como Guilherme Carey, pai das missões modernas. Robert McCain leu a obra de David Brenner e entregou a sua vida para pregar aos judeus. Rick Martin também leu e foi ser missionário na Pérsia durante 6 anos e meio. Conforme ele disse: não teria eu gastado a minha vida de outra forma, nem por tudo que há no mundo. Sinto-me mais alegre hoje pelos peles vermelhas. Oxalá que Deus entregue grande número deles a Cristo.